Vamos falar hoje sobre Dostoiévski. Sim, eu adoro falar sobre esse autor porque eu acho que os livros dele sempre trazem bons argumentos, né? Boas discussões. Sempre tem temas muito relevantes. E dessa vez é um livro que eu li não faz muito tempo, mas que eu não estava preparado na época para conversar sobre ele. Não que eu não soubesse falar sobre ele, mas que eu estava ainda processando. É um livro curtinho, é uma novelinha bem curtinha, muito rápido de ler, uma delícia de ler, mas que eu não tava processando toda essa informação. Eu estou falando de Noites Brancas. É um livro maravilhoso. Vamos lá saber tudo o que tem aqui dentro, sem spoiler. Vamos lá. Publicado em 1848, Noites Brancas é um livro muito diferentão de quem está acostumado a ler outras obras de Dostoiévski. A gente vê aqui em Noites Brancas muito traços do romantismo. É algo que é bem interessante porque quando ele lançou esse livro, foi bastante criticado, porque era algo que estava muito. As pessoas meio que entortavam os narizes, né, naquela época para o romantismo. Então, até aqui tem alguns textos que vêm nessas edições aqui, e aí tem sempre falando, né, nesse argumento que não foi bem recebido esse livro. Eu me surpreendi muito. Eu já tinha lido outros livros de Dostoiévski, sobretudo Meu Pequeno Herói, que eu achei extremamente romântico, mas esse aqui é muito mais romântico do que o Meu Pequeno Herói. O que vai ter nessa história, né? Um protagonista bem peculiar e uma protagonista também, Nastienka, que eu acho que é essa pronúncia, e o outro é o Sonhador. Vou nomeá-lo assim porque não é nomeado em nenhuma parte do texto, né, do início ao fim, não aparece nada de nome desse personagem. Ninguém nomeia e eu achei que isso era bem interessante. Esse livro aqui, ele foi uma das leituras coletivas do meu grupo lá no Catarse. Eu tenho um grupo no Catarse, aqui embaixo tem um link se você quiser entrar, é maravilhoso. Todos os fins de semana a gente faz sprint, temos a nossa leitura coletiva do mês e a gente leu junto Noites Brancas, foi uma discussão maravilhosa. Primeiro, esse homem caminha ali em São Petersburgo. São Petersburgo parece também ser um personagem. Eu digo isso porque nos livros de Dostoiévski, se você já leu alguns livros dele, ou se vai ler, vocês vão perceber isso. São Petersburgo e as cidades em si, quando ele cita, parecem personagens. Sobretudo São Petersburgo, que ele sempre menciona ali em suas obras. E é bem surpreendente porque ele descreve bem onde ele viveu ali há alguns anos. Então, ele descreve bem, eu acho que ele tem um elo muito forte com essa cidade, né, até o seu fim da vida ali, ele tem um elo muito grande com São Petersburgo. Então ele vai descrevendo São Petersburgo, as ruas, os córregos, as pontes, e em uma dessas pontes, o sonhador, ele se depara com Nastienka chorando, desesperada. E aí, de uma hora para outra, primeiro eu achei já estranho isso, o homem vai lá perguntar se a mulher tá bem e tal. Nesse sentido aqui, daquela época, sabe? Não tô falando do momento atual, né? Do mundo moderno. Mas naquela época eu achava meio estranho a forma como esse sonhador se comportava. Então ele vai lá saber o que essa mulher tem, porque ela tá desesperada ali na ponte, chorando. Enfim, a gente vai descobrir que é algo muito mais complexo do que a gente pensa. E toda essa história dessa mulher chorando, porque Dostoiévski faz esse desenrolar ao longo da narrativa. Mas voltando pro personagem, o sonhador ele é meio como se fosse um cara que não expressa tanto os seus sentimentos, ele não tem uma relação muito grande com as pessoas que o cercam, né? Ele não tem amigos, não tem ninguém. É solitário. E esse ponto é bem interessante porque isso me atingiu muito. Às vezes a gente tá. Às vezes nós estamos solitários, né? A solidão faz parte de todos. Não digo que a solidão seja algo ruim,
Para alguns, a solidão é algo formidável, algumas pessoas se sentem super bem. Para outros, a solidão é algo horroroso e que sempre é melhor conviver com alguém, seja lá quem for. E nesse ponto de vista dali do sonhador, ele vai caminhando nas ruas de São Petersburgo e as pessoas nem olham ele. É como se ele fosse invisível, né? E o próprio sonhador se sente invisível. É tanto que ele não tem nome, porque para ter nome. Eu fico imaginando esse artifício, né, que o Dostoiévski traz de não nomear esse personagem por ele ser solitário, por ele ser sozinho, por ele ser antissocial, né? É, nesse ponto de vista aí todo, por que nome, né? O nome, isso é no meu ponto de vista, tá, gente? Vocês podem ter diversas outras interpretações, mas o nome, ele caracteriza muito quem é você. Ele nomeia você, ele personifica você. Você é alguém por ter um nome. O nome é como se fosse uma identidade, e ao meu ver, esse sonhador, esse solitário, é como se ele não tivesse identidade, é como se ele não fosse ninguém. Então, esse estalo se veio na minha mente, e isso dias depois, semanas depois que eu li esse livro, fiquei remoendo essa história, porque Dostoiévski é assim, né? Eu leio e fico remoendo as histórias por longos períodos. E aí eu fiquei pensando nisso, né? O solitário, enfim. Mas ele busca alguém. No fundo, o leitor vai sentir isso, que ele busca alguém, busca algo, só não sabemos o que. A gente vai descobrir ao longo da narrativa indícios do que ele busca, né? Talvez seja uma ligação muito forte ali com Nastienka. Enfim, Nastienka, chorando ali, eles criam uma espécie de amizade, eles conversam. São, acho que, basicamente 3 noites e um dia, mais ou menos aí, uns 3 dias, eles se conhecem, ficam amigos, né? E tudo nisso numa atmosfera chamada Noites Brancas, que é um fenômeno, né, atmosférico lá, principalmente em países que são muito ao norte, né? É bem interessante isso, porque essa atmosfera Noites Brancas deixa tudo muito fantasmagórico, muito como se fosse uma penumbra. E isso deixa o romance muito mais melancólico, deixa o romance muito mais com a cara um pouco triste, né? E nisso, né, eu acho que corrobora muito bem com a característica de solidão do próprio sonhador. E aí vem outro ponto. Lembram? Acho que vocês já viram aí alguém noticiar alguma coisa na internet sobre isso, que muitos países, principalmente os países mais frios do hemisfério norte, que passam muito tempo com baixa luz ou quase sem luz, porque fica muito tempo frio, as pessoas têm tendência a ter essa melancolia, essa tristeza, algo mais depressivo. E eu me lembrei muito dessas características do sonhador, né? Mas voltando para essa parte atmosférica, na edição eu li na edição da Antofágica, mas também eu li alguns trechos nessa aqui, fiquei mesclando. Essa aqui é da 34. Na edição da Antofágica tem um texto aqui do tradutor que eu achei bem interessante, que eu acho que ele caracteriza bem, eu vou até ler um pouquinho para vocês, ele caracteriza bem essa questão desse fenômeno, né? Fenômeno natural ali, atmosférico, com os personagens. E aí diz: é importante salientar que as noites brancas do título, embora ressoem poeticamente a contraposição entre sonho e vigília, é porque fica nesse limbo, né? É muito limiar entre o sonho e a vigília, dá aquela sensação de algo lúgubre, algo sombrio, ao mesmo tempo uma névoa, como se tivesse um nevoeiro. Aí ele diz: entre o sonho e a vigília, entre a luz do encontro com Nastienka e as sombras do restante da vida do sonhador, tem enorme parcela de literalidade, já que remete ao fenômeno atmosférico, característicos da alta latitude em que se localiza a cidade de São Petersburgo.
graças ao qual o céu jamais se torna totalmente escuro durante um período de aproximadamente 15 dias, uma semana antes de um período do solstício de verão. Esse paradoxo da luz que surge onde deveriam haver escuridão é o que sustenta e dá sentido à singela história narrada por Dostoiévski. Veja aqui o quanto o tradutor aqui, que eu acho que é Lucas Simone, ele faz essa ligação, né, Lucas Simone, ele faz essa ligação entre a melancolia do sonhador, a questão dessa atmosfera, né, do fenômeno atmosférico, fica algo meio embaçado e fica naquele limiar entre o sonho, entre a vigília, entre o sono. Então aquela coisa melancólica, ao mesmo tempo essa relação dele com Nastienka. Nastienka está com alguma desilusão amorosa, que ao ler vocês vão entender qual a desilusão dela, e ela está com essa desilusão amorosa, ela chora, ela quer muito esse amor que se foi, e o sonhador, ele cria um elo ali com Nastienka também cria um elo com eles. Eu acho que é o primeiro contato, podemos dizer, de afetividade que o sonhador teve na vida. Isso é muito factível, aqui a gente pode observar ao longo da narrativa, que eu creio que seja o único contato que ele tem de afetividade com alguém, um ser humano. Esse contato que o ser humano precisa, né? De ter um contato com alguém, de conversar com alguém, de trocar qualquer coisa que seja. Eu acho que foi o primeiro contato que ele teve com alguém na vida, de conversar, de ouvir a história da pessoa também, do interlocutor ali, ouvir também a própria história, enfim. Então tem essa troca deles dois, né? Ambos estavam sofrendo à sua maneira, então, e talvez ambos estejam procurando a mesma coisa, o amor. E isso ao longo do tempo, né, que eu li esse livro, eu fiquei pensando nisso. Será que a gente pode encontrar uma interseção nesses personagens? Será que... Eu sei que ambos estavam sofrendo, mas sofrendo à sua maneira. Mas será que eles estavam procurando a mesma coisa, o amor? Nastienka teve essa desilusão amorosa, que o amor da vida dela foi embora. Ao mesmo tempo, o personagem sonhador tá com... Talvez ele procure um amor, ou talvez ele procure alguma coisa relacionado, e aí ele acaba meio que criando uma espécie de amor platônico, acho que podemos dizer dessa forma, com a Nastienka, porque eu não vejo, trazendo já esse ponto de vista, eu não vejo muita afinidade dela para não sei se vocês quando leram aí ou se vão ler, enfim, depois me comenta aqui embaixo e me digam se vocês encontraram algum indício, que eu não lembro se eu encontrei algum indício da relação do interesse da Nastienka para o sonhador. Eu não encontrei muitos vestígios que propiciem um argumento em cima disso. Mas, por outro lado, eu já vi que o sonhador ele é bem encantado por lado da Nastienka, ele talvez se apaixone por ela, talvez um amor platônico, e, como eu disse, ambos sofrem à sua maneira. Ela sofre por causa dessa desilusão amorosa. Ele sofre... Talvez não seja para a solidão em si, porque talvez ele conviva bem com a solidão, mas talvez ele sofra por ter dificuldade de se relacionar com as pessoas. Talvez talvez seja isso que eu tenha pensado logo quando eu terminei a leitura. Pode ser isso. Enfim, comenta aqui embaixo. É um livro lindíssimo, é belíssimo, é encantador, é um lírico, é ao mesmo tempo romântico, melancólico, com muitos traços do romantismo, que me surpreendeu bastante o Dostoiévski trazer isso, porque a gente está acostumado com Dostoiévski, que traz uma parte mais existencialista, até mesmo algumas questões, crimes, algumas questões penais, algumas questões de mistério ou de investigação, algum crime rolando ali, o caso de Crime e Castigo, e também de Irmãos Karamazov, que eu adorei também. Enfim, é isso, gente. Essa minha pontuação sobre
Noites Brancas, né? Eu pontuei essas questões. Eu não vou entrar muito, porque como uma novelinha muito curta, eu vou acabar dando spoilers sobre isso. Mas aí você lendo, você vai descobrir o motivo de Nastienka estar chorando. Essa desilusão amorosa dela, e tem outros motivos a mais, claro. O que foi que aconteceu, porque o Dostoiévski ele narra tudo de como foi essa desilusão dela amorosa, e no final tem aquele final arrebatador que muitos não gostaram, mas eu gostei. Gente, que final foi aquele, viu? Leiam para vocês descobrirem. Até mais, um cheiro, e não esqueça de dar o joinha, se inscrever no canal, e é isso. Tchau.